pessoas aqui presentes. Não sei se está ligado. Ser meu prefeito. Talvez o senhor tenha me dado agora o maior desafio da minha carreira e da minha vida. Porque ser secretária de Cultura e Turismo é vibrar amor por uma cidade, por um povo, é reconhecer a sua ancestralidade, a sua história. Tá vendo? Estou emocionada, o microfone nem funcionou. Mas dizer que são dias de muita reflexão, desde que Pedro Torinho, um grande amigo, começou a falar do meu nome, depois Guerreiro, a gente foi conversando, depois com o Valtinho, o que é que a gente poderia fazer juntos? Qual era o impacto de ter uma vice-prefeita tão próximo de um prefeito, ser como secretária dessa pasta? Sou uma pessoa que é apaixonada pela sua terra, pelo seu povo, compreende o valor da sua história, da sua cultura, da sua ancestralidade, que está aqui de público dizendo que vai encarar esse desafio com muita força, com muita honra, com muita coragem e com muita escuta. O gestor, por si só, ele não é completo. Ele só consegue fazer o seu trabalho se ele ouvir as pessoas, se ele trabalhar com as pessoas, na comunidade, no segmento, os trabalhadores, no caso aqui da cultura, do turismo, as instituições. É entender qual é a vocação dessa terra, a importância dessa terra, como diz Guerreiro. Salvador tem como maior força, como seu maior capital, a cultura. Salvador é a cidade da cultura. Como diz Pedrinho, que me mandou uma mensagem linda hoje cedo, Salvador, ela vibra a cultura, ela vibra amor. O povo que se reconhece, que se ama, é um povo forte. Então ele disse, Ana, quando eu falei ao prefeito do seu nome, é porque eu entendo da sua força como social. A cultura tem que estar em cada lugar dessa cidade, em cada cantinho. A gente já faz isso com Boca de Brasa, a gente já faz isso, mas quando a gente trouxe, por exemplo, os equipamentos, a gente fez com que, não sei se vocês sabem, 97,5% dos visitantes fossem baianos, fossem soteropolitanos. A cidade está se redescobrindo, a cidade de pessoas talentosas, amorosas. O mundo sabe da sua história, da sua força, do seu som, do seu cheiro. Mas esse mundo precisa entender que essa Salvador, capital afro, ela tem que ser boa para todas as pessoas. E a cultura, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser feita com talento, com amor, mas também com condição de que cada pessoa sustente a sua família e continue sendo referência no mundo. E aí, Valtinho, você sabe que quando Pedro chegou, ele falou, Ana, eu queria alguém que fosse um servidor de carreira, que pudesse falar de Salvador, capital afro. Você conhece alguém? Eu falei, tem um menino que é muito bom. Ele hoje é gerente de processos e projetos na Senge. Já é uma pessoa que tem mestrado. Conheça ele, é Valtinho. Ele chamou o Walter, começou a paquera. Primeiro no grau 57, depois virou chefe de gabinete. E nos deu a honra de ser o nosso subsecretário e secretário interino. Você brilhou, Walter, você vai brilhar. Faço questão de ter você na minha equipe. Você, com tanto amor, por tanta força, também é a cara da cultura da Bahia. A gente vai fazer isso juntos. Vamos trabalhar muito juntos, com toda a equipe. Quero estar cada vez mais próximo, Isaac, de você, de Pedro, de Marcinho, de todas as pessoas que fazem essa Saltum, também de você, Guerreira, de toda a sua equipe, que está há muito tempo já com ideias, propostas. Olha, gente, apesar de vocês não saberem, nos bastidores, eu sou a trabalhadora da cultura há muito tempo. Todo evento da Gregório de Matos, eu estava lá. Desde as apresentações até as construções das políticas e dos projetos. Então, é com muita honra que eu vou poder dizer, olha, o que eu já estava fazendo nos bastidores, eu vou fazer cada vez mais com vocês. E, prefeito, você que conhece as histórias da vida, da força de Deus na nossa vida, em 2000, quando eu fiz o meu mestrado em administração, eu escrevi sobre interculturalidade. Eu estudei a cultura local, a cultura em uma das suas dimensões, que é a cultura de trabalho, eu tive que estudar. Isso aí tinha ficado de algum modo na teoria, sem eu utilizar mais nunca. Mas agora não, é na prática, é vibrando, é amor, é com trabalho, é com força, é fortalecendo o Prodetur, é fortalecendo os equipamentos públicos e privados, é fortalecendo a cultura em cada lugar da sociedade que eu vou trabalhar. O que eu posso dizer a vocês é que eu me comprometo a ser uma defensora da cultura e do turismo. A gente precisa também fortalecer o turismo. Temos feito com investimentos no Prodetur, já foram 71 milhões de dólares nos últimos 7 anos, agora a gente está no próximo trecho com mais 80 milhões, e nesse novo momento é fortalecer o Salvador Capital Afro, mas também o nosso centro cultural aqui, que vai ser exatamente nesse local onde a gente está, é fortalecer o comércio, fortalecer o centro histórico, é entender o nosso patrimônio cultural, histórico, entender que cada pessoa de Salvador
vive a cultura, constrói a cultura, é cultura. E pode saber, prefeito, que eu ainda tenho muito a aprender. Como eu aprendi na educação, como eu aprendi na saúde, como eu aprendi na SEMPRE, na Previdência, na Prefeitura Baixa, na Secretaria de Governo. Mas é na cultura que eu vou conseguir dizer ao mundo como eu amo a minha cidade, o meu povo, e como juntos faremos a vida. Um beijo, muito obrigada, em especial o secretário Carreira, representando a todos os colegas, porque eu sei que eu vou precisar muito do senhor, com o orçamento, com as orientações. E o meu partido, meus deputados federais e o presidente estão em Brasília, liguei tanto para Léo quanto para Félix, estão aqui representados pelo nosso deputado estadual, Penalva, pelos nossos vereadores, Omarzinho e Anderson Nil. Em nome deles, um beijo para toda a classe política, para as lideranças e para vocês também da imprensa, que ficam me perguntando, eu acabo não dando spoiler, mas pode dizer, cheguei com força, com vontade, com coragem, e vamos trabalhar juntos. Bom dia mais uma vez. Cumprimentar a Ana, Cacá, Luiz Carreira, Igor, Tainá, Renata, Walter mais uma vez, Isaac, Guerreiro, Tânia, Rafaela, Giovana, Mila, Fernanda, Andréa Velanga, obrigado Andréa, também entusiasta da Rua Chile, que está aqui presente. Cumprimentar os vereadores Nelson Nil, Omazinho. Aí estou vendo aqui Marcele, Alberto Braga, Duda Sanches, Marcelo Maia Belcena, Toninho, Luiz Carlos, deputado Luciano, Marcelinho, Tinoco, Kiki, Kel, Paulinho, Felipe Lucas. Cumprimentar o nosso deputado estadual, Emerson Penal. Gente, nessa manhã eu tenho feito, às vezes, sempre que tenho oportunidade, tento contar essa história que, na verdade, é passar um filme e relembrar qual era a realidade lá atrás e como nós estamos hoje. Vocês sabem, quando o nosso grupo chegou à prefeitura em 2013, cidade destruída, desacreditada, toda deteriorada, era uma vergonha. Quem vinha a Salvador, infelizmente, saía falando mal, porque não tinha um monumento para visitar, um museu para conhecer, não tinha um ponto turístico que não estivesse degradado. A orla em caos, cidade esburacada, mal iluminada e o lixo tomando conta da vida. Era esta a realidade. Durante o trabalho direto, com muita dedicação, esforço, empenho, entrega de muitos dessa equipe que estão aqui, de outros colaboradores, nós fomos mudando esta realidade. Primeiro botando a zeladoria em dia, recuperando os trechos de orla, criando eventos que pudessem impactar no turismo. Fomos, aos poucos, fazendo que a cidade chegasse a 100% iluminada em LED. Fomos implantando novos equipamentos turísticos e culturais e fomos mudando o posicionamento de Salvador no Brasil e no mundo. Aquela cidade que quem vinha aqui saía falando mal, pessoas que passaram a via Salvador, principalmente aquelas que tinham algum tempo sem ver essa cidade, saíam daqui com uma constatação e saem. Nenhuma cidade no Brasil se transformou tanto em tão pouco tempo como Salvador. Nós construímos uma outra cidade, uma nova cidade. E compreendendo a importância e a estratégia de fortalecimento da cultura e do turismo, primeiro, como um nicho para geração de emprego e renda, de oportunidades, para permitir que as pessoas pudessem
trabalhar e, através do seu trabalho, pudessem realizar os seus sonhos. Nesses últimos anos, eu aproveito aqui para agradecer a todos que colaboraram com a cultura e com o turismo. Houve mudanças de paradigmas, mudanças de patamar, e os números estão aí, tanto do turismo como da cultura, para mostrar e a importância desses números para a nossa cidade. Quando eu escolhi Pedro Turinho, que eu não conhecia, para ser o secretário de Cultura e Turismo, com o tempo se revelou um grande acerto. E alguém que veio do mercado pensando fora da caixa, com uma visão ampla, trazendo novos desafios, novos projetos. E ele sempre falava: prefeito, eu não conheço dos processos administrativos, às vezes não domino qual é a forma para que as coisas possam acontecer, as formalidades legais que vão ser preenchidas. E eu dizia: ele não se preocupe, sonhe que eu realizo. Então traga as boas ideias que a gente vai tirar do papel. E assim aconteceu. Não tenha dúvidas, principalmente pós-pandemia, e esse setor do turismo e da cultura foi o mais impactado e teve o nosso apoio durante a pandemia, com o SOS Cultura, que a Câmara criou por 2 vezes, a gente pagando auxílio para esse segmento. Depois, com os programas de estímulos e incentivos fiscais, tanto pró-cultura como pró-turismo, para que esse setor pudesse se restabelecer, mas evidentemente com aplicação, com investimento de recursos públicos. Gente, nesses 2 últimos anos, nós entregamos 10 equipamentos novos culturais em nossa cidade. Museu da Misericórdia, Memorial 2 de Julho, Mucabe, Arquivo, Casa das Histórias, Galeria Mercado, Memorial das Baianas, Museu da Música. Antes o turista vinha a Salvador, passava 3 dias, o visitante ia para o litoral norte, para o Baixo Sul, não ficava. Nós já aumentamos para 6, 7 dias. Hoje o que eu mais escuto das pessoas, escutei agora de manhã cedo na academia: prefeito, a cidade está lotada, está bombando. É verdade, os números estão aí. Fruto desse esforço que nós fizemos, do centro de convenções que foi construído, de praticamente toda a nossa orla requalificada. A orla Atlântica nós estamos chegando a 100%, falta ainda um pequeno trecho na orla Baía de Todos os Santos, para estimular esse grande potencial nosso que é o turismo de sol e praia. Pelo estímulo aos eventos, criamos grandes eventos, a exemplo do Natal, que se tornou um verdadeiro sucesso. Diversos outros equipamentos estão para ser entregues. Vamos iniciar a sede do ILEI, já iniciamos o novo Vila Velha, a Casa de Espetáculos e a Escola de Música aqui em plena execução, para a gente inaugurar ainda esse ano a Escola de Música Letieres Leite. Equipamentos esses que mudaram a cara da nossa cidade, como o novo Mercado Modelo, o novo elevador do Taboão e o novo elevador Lacerda, que sexta-feira, segunda odds, está pronto. Então, se tiver mesmo, eu acho que a gente inaugura segunda ou mais tardar terça-feira, né? Mas acabou. O fato é que fizemos uma verdadeira revolução, em especial aqui no centro histórico. Muitas perguntam: prefeito, qual o legado que você vai deixar para a nossa cidade? Eu devolvo a pergunta: em que área? E aqui está a grande resposta, o que nós estamos vendo no centro histórico, um esforço da prefeitura, um esforço da Câmara com o Renova Centro, obrigado vereadora Roberto, um esforço da iniciativa privada que acreditou, a exemplo de André, que está aqui,
né, e muitos outros empresários que estão investindo no centro histórico. Vocês não imaginam a minha felicidade quando eu saio dessa prefeitura, quando eu saí, como eu saí ontem 10h15 da noite, e as ruas aqui do centro lotadas, o Palacete tira chapéu. No último final de semana, segundo a Andréa, foram vendidos 800 Corvettes. Ou seja, num final de semana tiveram 800 pessoas utilizando aquele equipamento. E isso deve-se ao trabalho de todos nós, em especial de Pedro, de Walter, como subsecretário, toda a equipe da cultura, toda a galera da área de turismo, o Guerreiro da Fundação Gregório de Matos, Isaac da Saltu, toda a equipe. E infelizmente Pedro, né, não pôde continuar por uma decisão dele, e a gente entende e respeita, ainda jovem, até mais do que eu, tendo a necessidade de trabalhar, e todos sabem que o poder público não remunera o suficiente, principalmente quando a gente compara com o que o mercado paga. E ele voltou para suas atividades empresariais. E no dia que ele veio me comunicar que iria sair, eu perguntei: Pedro, que esforço eu posso fazer para você ficar? Ele disse: prefeito, não há o que você fazer. Infelizmente, eu não tenho nem como estudar com você uma possibilidade, tendo em vista, né, que eu deixei de ganhar se estivesse atuando na iniciativa privada. E falei: sim, Pedro, e se você estivesse no meu lugar, fosse prefeito, tivesse que escolher alguém para lhe substituir, quem você escolheria? Aí ele disse: Ana Paula Matos. Confesso a vocês que eu não esperava ouvir aquilo. Por que, Pedro? Por diversas razões. Primeiro, ela vai poder turbinar ainda mais a cultura e o turismo. Ela, apesar de ter um mandato de vice-prefeita, a trajetória dela toda como uma técnica, conhece essa prefeitura como ninguém, vai poder se aproximar de setores que nós nos aproximamos. Ela dá continuidade a essa ação de cada vez maior de aproximação, e ela vai poder fazer, prefeito, o que é mais importante, que é o passo seguinte que nós temos que dar. Qual é, Pedro? Ela usar a cultura de forma transversal com a educação, com a área social, para que a cultura possa ser, o turismo, grandes agentes de transformação social. Eu acho que você tem razão. Agora, primeiro precisa convencer os russos. Aí ele disse: como é que faz? Eu falei: fica à vontade de você para convidar. Aí ele foi, começou, ela ouviu, não disse nem sim nem não, meu Sérgio Guanabara. Aí eu acho que Pedro se juntou com o Guerreiro, e aí Guerreiro, grande artista que é, com grande capacidade de argumentação, conversou e depois desse trabalho feito, chegou a minha hora de entrar em campo. Aí convidei a minha vice-prefeita, ela que é mais do que uma amiga, é uma irmã, e com a irmã não tem cerimônia. Sim, o que é que você está pensando em sua vida? Ela: eu? Falei: ela: prefeito, eu gostaria de contribuir em uma outra área, né? Então, Ana já passou por todas as áreas da prefeitura. Não tinha passado pela cultura e turismo. Quando ela falou isso, o Carreiro disse: oi, vai topar. Eu: Ana, vamos parar de cerimônia. Tá aqui todo mundo defendendo esse nome para a cultura. E eu acho que é excelente para você, excelente, melhor ainda para a cidade, para o setor cultural e turismo. Olá, prefeito, se você acha isso, eu topo. Então aqui estamos hoje para anunciar essa nova missão que ela terá,
não tenho dúvidas que é desafiadora. Todos sabem da importância desses setores para a nossa cidade, para a nossa economia, para a nossa história. Eu digo sempre, Salvador, quando você soma as suas belezas naturais, o seu rico patrimônio arquitetônico e histórico, onde a gente soma a nossa história, a primeira capital do Brasil, nossa rica gastronomia e esse jeito próprio que só o baiano tem, muito não, por conta da influência da cultura africana, a nossa formação, o nosso jeito de ser, que nos faz a capital, a cidade mais negra fora da África. A gente fala que o baiano não nasce, ele estreia. A gente fala que essa cidade tem alma, e é verdade. E para quem vive e respira essa cidade e tem sonhos maiores, tem que internalizar essa alma. Tem que compreender e ter a exata noção dessa cidade, enxergando ela 360 graus, todos os seus aspectos, e consciente que a nossa pujança, o nosso maior diferencial em relação a qualquer cidade do mundo é a soma de cada parte dessa, mas em especial pelo nosso modo, o nosso jeito de ser, do nosso povo e da nossa gente. O ano vai ter inúmeros desafios à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, entregar estas ações que estão em curso, concluir as negociações com o BIRD para o Prodetur 2, que é a segunda fase do Prodetur, que vem focada nesse fortalecimento do funcionamento de Salvador como a capital afro, de iniciar e concluir as obras do Centro de Convenções, que será aqui embaixo, que vai representar definitivamente a redenção, a consolidação do nosso centro histórico. No Prodetur 2 está todo o programa habitacional aqui do centro histórico, então tem recursos para o retrofit de diversos casarões que estão abandonados aqui nesta área, para inclusive evitar que tenhamos problemas de desabamento, como ocorreu infelizmente na igreja de São Francisco. Fora potencializar ainda mais essa cidade. Ela, na condição de vice-prefeita, vai apresentar Salvador em outros países. Vamos fazer desse verão o maior verão de todos os tempos. Está aí o mês de janeiro, 75% de ocupação hoteleira. Foi o maior festival da virada, a maior lavagem do Bofi, maior lavagem do Rio Vermelho. Amanhã será a maior lavagem de Itapuã. Esse final de semana já começa com Fuzuê, Furdúcio. E para a semana o maior carnaval. Então, vamos seguir projetando ainda mais Salvador. Então, sem sombra de dúvida, isso é muito importante para a nossa economia. Quando a gente olha, Carreira, Giovana que está aqui, os dados da nossa arrecadação desse período e compara com o ano passado, a gente vê o quanto importante a nossa cidade está cheia de visitantes, de turistas, ali está gerando emprego, dinheiro circulando na economia, está ampliando a arrecadação da prefeitura, que nos permite fazer mais investimentos. Então é um setor extremamente estratégico e tem que ser tratado com a importância que ele tem. E a escolha da vice-prefeita é para dar uma mensagem clara para todo mundo da prioridade que a cultura já tem e passará ainda a ter maior nesse nosso segundo mandato. Boa sorte, minha irmã, que Deus te ilumine. Quanto mais você brilhar, mais a cidade de Salvador você verá as luzes do seu brilho. Boa sorte, conte comigo, Senhor. Venha assinar aqui seu ato de posse. Você...